muito a desejar, né? Errou demais no jogo de hoje. Daqui a pouco a gente vai conversar com o PC sobre isso. Mas os times também poderiam ter produzido mais, né, Rogério? Tecnicamente deixaram a desejar. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex. Alex, eu não sou canhoto, não. É que eu bato tão mal com a direita que parece que eu sou canhoto, mas não sou, não. Um abraço aos amigos. 0-0 aqui. Apagou tudo. Tivemos um probleminho com o sinal lá direto da Arena MRV. Já, Rogério, Ricardinho e Henrique Fernandes estarão com a gente aqui para falar mais sobre esse jogo. Mas enquanto isso, a gente vai tocando o barco por aqui. Ô, Mansur, me explica uma coisa, Mansur. Tento. Por que o Atlético, você que sabe de todas as coisas, por que o Atlético está com uma dificuldade tão grande de se impor sobre os adversários, de maneira que a gente viu, claro que a gente vai falar de novo da sequência de jogos, do cansaço, calendário e tudo mais, mas eu esperava um Atlético sob o comando do Cuca mais aceso, mais ligado, mais pressionante, né? Empurrando o adversário para trás o tempo todo, sufocando. E isso não tem acontecido quase nunca nos jogos do Atlético. Ele não consegue ser regular, não consegue fazer alguns bons jogos em sequência, tem alternado demais e, pelo menos para mim, muito mais para menos do que para mais nesse início de Cuca no Galo. Assim, o que chama muita atenção é que os trabalhos do Cuca ele tem algumas características, né? De times que, sem bola, a gente sabe mais ou menos como ele se comporta, encaixe de marcação, perseguição, encaixe de marcação individual, mas encaixada no setor, de acordo com o setor que o adversário cai. Com a bola, é um time que tenta ter mobilidade com uma dose importante de liberdade de movimentação para os jogadores na frente, para eles se juntarem, se encontrarem, com muito movimento, troca de posição, alternância. Só que tem um aspecto nisso que, por vezes, em alguns times, isso até acontece intuitivamente, né? Tem outros que você precisa treinar mecanismos que se repitam e que aconteçam, que o time consiga automaticamente reproduzir em campo. O Atlético, quando tem a bola, ele faz muito pouco. Ele parece ter muito pouco mecanismo para transformar, por vezes, os momentos do jogo em que ele tem bola, que ele se aproxima do campo de ataque, em chances de gol. Se a gente olha as jogadas do Atlético, especialmente no primeiro tempo, quando ele só foi finalizar aos 40 minutos, os lances que resultaram em chances de gol, essa é a única, que vai acabar na cabeçada do Rony, essa é a única jogada que você tem uma triangulação pelo lado que libera o Natanael numa boa condição para ele cruzar. O outro é uma bola longa para o Bernard, ele ganha o duelo dele, o Rony depois está marcado por dois defensores na área, só que o Kaká falha e ele acaba ficando de frente para o gol, talvez na melhor chance do jogo. E o outro também é uma defesaça do Hugo, né, Mansur? Isso, defesa do Hugo. Espetacular do Hugo, né? Sim. E depois também outro lance de uma bola longa que acaba ganhando o seu duelo individual e cria chance. De jogada, de articulação mesmo, foi aquele lance que acabou na cabeçada do Rony. E isso tem sido uma constante. O Atlético, por vezes, é um time que alonga a bola muito rapidamente, parece ter pressa para fazer a bola chegar no campo de ataque. Isso faz o jogo também se descontrolar. E como ele é um time que defende por encaixe, se ele perde a bola muito rápido e essa bola volta muito rapidamente, não dá tempo também de encaixar a marcação e o time se perde defensivamente por vezes também, o jogo se descontrola muito, enfim, o Atlético não consegue controlar jogos, o Atlético não consegue render e aí não consegue se impor por vezes nem mesmo nos jogos que ele tem em casa. Segundo tempo melhora um pouco, a gente vai ver até um pouco mais de finalização, mas para mim é porque naturalmente pela parte física e pelas trocas o jogo abriu um pouquinho, o jogo um pouco mais truncado do primeiro tempo abriu um pouco mais. É isso. Vamos fazer de novo contato com o pessoal lá em Belo Horizonte enquanto vocês estão assistindo aí os melhores momentos. Rogério Corrêa está ouvindo? Está ouvindo, Rogerião? Ouvindo. Nosso sinal caiu, então vocês podem continuar falando aí a respeito do jogo, meus amigos. A gente está falando aqui, a gente só não está no ar, mas a gente está comentando os lances aqui. Mas isso aí, Ricardinho. Bom, um abraço para os amigos do Troca lá. Eu acho que aqui aconteceu de tudo hoje no jogo, né? Desde algumas, e o PC vai falar sobre a arbitragem, algumas decisões da arbitragem, principalmente naquele lance do Lian, que eu acho que ele tinha que ter levado o segundo amarelo. E era uma diferença no jogo, sim. O Corinthians que perdeu, primeiro o Corinthians, muitas oportunidades, a do Thales Magno principal, que ele saiu cara a cara, perdeu. E depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético teve 2 ou 3 chances claras, uma com o Hulk, chutou cruzado, e a outra do Rony, cara a cara, na frente da marca do pênalti. E aí
perdeu o atacante, perdeu o cara a cara, mas você tem que dar mérito também pro Hugo, para a defesa dele, porque ele estica o braço, ele consegue fazer a defesa. Eu acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o Atlético teve dificuldade, mesmo tendo algumas oportunidades no final do primeiro tempo o Atlético, mas o Corinthians foi acho que no todo melhor, trabalhou a bola e até surpreendentemente, porque com várias mudanças e o Corinthians não vinha atuando tão bem, acho que hoje ele trabalhou a bola bem no primeiro tempo, criou, acho que o Carrillo fez um bom jogo no meio campo, mas não conseguiu transformar em resultado no primeiro tempo, não é isso, Henrique? É isso, boa noite aos amigos da mesa, quem tá com a gente no Troca. Eu acho que o Corinthians hoje surpreendeu pro bem, de certa forma, né? Porque rodou o time para pegar um adversário forte fora de casa. A gente sabe os problemas que o Corinthians tem fora de casa como um todo nesse campeonato, ainda não venceu, segue assim depois do empate de hoje. E no primeiro tempo foi melhor. Acho que o Atlético decepcionou pro mal, por outro lado, porque vinha de uma atuação consistente, de produção ofensiva. 4-0 ficou barato no último jogo contra o Caracas, é bem verdade, um adversário bem mais frágil que ele enfrentou aqui na Sul-Americana, mas hoje a produção esteve muito abaixo. Acho que passa muito pela ausência do Coelho. Falei sobre isso na abertura aqui, que o Coelho faria muita falta nesse jogo, como fez no clássico com o Cruzeiro na última rodada, que ele estava suspenso, no jogo de hoje ele estava machucado. O time tem nele uma referência, um desafogo, um jogador para 1 contra 1 para abrir alguns caminhos, e hoje com ele ausente entrou o Bernard, que não conseguiu entregar muita movimentação. Segundo tempo o Igor Gomes entrando melhorou um pouco, mas ainda assim acho que o Corinthians conseguiu lidar bem. Quando o Corinthians não conseguiu marcar bem, ou quando errou defensivamente, ou na posse de bola defensiva, né, como foi o lance do gol que foi perdido pelo Hulk na sequência, o Hugo apareceu muito bem. Então, acho que o 0-0 é traduzido nisso. O Corinthians vai reclamar de questão de arbitragem pelo caso Lianco no primeiro tempo, que a nossa opinião aqui, o PC na transmissão, depois ele vai esmiuçar aqui dentro do Troca também, entendia que poderia ser um segundo amarelo e uma expulsão, isso poderia impactar muito no jogo. Mas acho que o 0-0 traduz de forma geral que foi a partida assim e não resolve o problema de nenhum dos dois, né? Seguem no meio da tabela, nem o Corinthians ganhou a primeira fora, o Galo mantém a invencibilidade em casa, mas sem vitória. Então acho que os dois vão terminar a noite aí chateados, porque tiveram em alguns momentos a possibilidade de vencer. Do lado do Atlético, Mansur, claro que também há desfalques, né? O Atlético não pode contar com todo mundo, mas esse jeito de jogar do Atlético hoje, né? O time parece sempre com pressa. É isso, você com pressa. Não faz com que o Atlético use da melhor maneira, por exemplo, o meia como o Scarpa, que sempre nas últimas temporadas, seja no Palmeiras ou no próprio Galo, é muito influente no jogo, né? Dessa vez tem tido menos influência, porque a bola passa pouco pelos pés dele. Hoje, por exemplo, o Cuca começa com o Rony pelo lado direito e o Scarpa como meia central por trás do Hulk. Foi o período do jogo que a bola passou pelo Scarpa muitas vezes. Se ele não viesse buscar... ali, né? Que a bola passava muito rapidamente, o Atlético não conseguia articular até fazer a bola chegar ali, e eventualmente ele vinha buscar e também tentava alongar uma bola para um dos jogadores das pontas. Fosse o Rony, fosse o Bernard. A partir da metade do primeiro tempo, um pouquinho depois da metade do primeiro tempo, ele troca, né? Ele coloca o Scarpa para partir do lado direito, vir do lado direito para dentro, passa o Rony para fazer companhia ao Hulk. Isso muda até a maneira do Atlético pressionar, porque o encaixe de marcação quase sempre era 1 contra 1. Quando o Hulk estava como o 9, em geral sobrava o Kaká como homem livre para ter uma sobra na linha defensiva do Atlético. E o Kaká conduzia a bola, mas o Corinthians não conseguia fazer essa vantagem se transformar em chance de gol. Quando chegava mais próximo do campo do Atlético, o Corinthians até conservava a bola, mas não transformava em chance de gol. Em dado momento, o Atlético começou a pressionar com o Hulk e o Rony, quase que sem sobra atrás.